Olha quem nunca, né, passou por aquele momento de grande decisão. Com quem eu caso? Que trabalho eu aceito? Mudo de cidade ou não? E sempre bate aquela pergunta, né? Qual é a vontade específica de Deus para mim, para essa situação? Bom, hoje aqui na nossa conversa a gente vai explorar uma abordagem um pouquinho diferente disso, sabe? Baseada no material da Dani Kadori. A proposta é ir além dessa busca, tipo, por uma resposta exata para cada coisa e pensar na vontade de Deus, mas como um jeito de viver. Exatamente. É sair um pouco daquela ideia de que a vontade de Deus é, sei lá, um mapa do tesouro escondido, né? Cheio de pistas secretas que a gente tem que decifrar. O foco que a gente vai discutir é mais em como viver de acordo com aquilo que Deus já mostrou pra gente, assim, no dia a dia mesmo. A caça ao tesouro, né? Parece que ficar buscando essas pistas específicas para cada decisão acaba trazendo mais ansiedade do que paz. Sim, e o ponto principal da crítica é que essa abordagem não seria bem o que a Bíblia ensina. Segundo a fonte, a palavra de Deus, os ensinamentos que já temos, eles já revelam o que é necessário, o essencial para a gente viver uma vida que agrada a Ele, sabe? Não haveria essa necessidade constante de ficar caçando uma orientação extra, misteriosa. Entendi. E a fonte também menciona que algumas coisas da nossa cultura acabam, tipo, reforçando essa visão de mapa do tesouro. Por exemplo, uma cultura que às vezes foca demais em sinais e maravilhas, né? Ou talvez o nosso próprio medo das consequências, sabe? Aquele desejo de ter uma garantia divina para não ter que lidar com o resultado talvez imperfeito das nossas escolhas. Quase um querer controlar tudo. Pois é. E o fascinante aqui é como isso se conecta muitas vezes com uma insegurança nossa, né? Uma dificuldade de confiar na orientação que na verdade já foi dada. Talvez por medo de errar ou por buscar uma certeza absoluta que a vida, bom, raramente dá. Acaba que a vontade de Deus vira quase um horóscopo, né? Buscando previsão em vez de princípio para viver com fé. É aí que entra a virada de chave que a fonte propõe, né? A diferença entre ficar tentando descobrir a vontade de Deus, que é algo pontual, focado no futuro e que gera essa ansiedade toda, e o viver a vontade de Deus, que seria algo contínuo, focado no agora, em agradar a Deus hoje. Perfeito. Viver a vontade de Deus seria buscar honrar a Ele em cada momento, sabe? No aqui e agora. Se a gente conecta isso com o quadro geral, a ironia é que essa busca frenética pelo futuro perfeito pode acabar nos distraindo de viver o presente com fidelidade, né? Que é onde a vida realmente acontece. Então tá. Mas como seria viver isso na prática, se não é ficar procurando um mapa? A fonte traz alguns pilares. O primeiro que me chamou a atenção foi o de ter as prioridades alinhadas, quer dizer, Deus no centro, organizando o resto. Isso, e esse ponto é fundamental, porque assim, não adianta muito acertar a decisão X, sei lá, casar com a pessoa certa, se no dia a dia daquele casamento, daquela área da vida, Deus não for a prioridade real, né? A decisão lá atrás não garante o viver correto hoje. Exato. O segundo pilar seria a obediência à palavra. Colocar em prática o que a gente já conhece dos ensinamentos, dos princípios bíblicos, do cotidiano mesmo. Seria a demonstração prática do amor a Deus. Uhum. E é uma obediência que vem de um relacionamento, né? Não é só seguir uma lista de regras, é responder ao que Deus já revelou que é bom, que é correto para nós. O terceiro, busca por santidade. A fonte deixa claro que não é buscar uma perfeição impossível, mas é um processo. Um processo contínuo de se tornar mais parecido com Cristo, no caráter, nas ações, aquele chamado sede santos, porque eu sou santo. Isso muda muito o foco, né, do que a gente faz para quem a gente é ou está se tornando. Quem nós estamos nos tornando é talvez mais importante do que acertar cada encruzilhada da vida perfeitamente. A santidade é esse norte moral e espiritual constante. Faz todo sentido. O quarto pilar, dependência de Deus. Confiar nele, na orientação, na força dele, e não só na nossa própria capacidade ou, sei lá, na opinião dos outros. Sim, e isso combate diretamente aquela nossa tendência à autossuficiência, né? É reconhecer que a gente precisa da graça, da sabedoria de Deus todo dia, não só nas grandes crises. Quinto, foco em quem se torna.
Como você já mencionou, né? É sobre o caráter. O que importa mais não são nem tanto as circunstâncias externas, mas a pessoa que a gente está se tornando através delas. Desenvolver virtudes, praticar as disciplinas espirituais. Exato. Esse processo de formação do caráter é, em si mesmo, uma parte central de viver a vontade de Deus. Ser um bom cônjuge, um profissional ético, uma pessoa íntegra, isso é viver a vontade dele, entende? Entendi. E por último, o sexto pilar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tirar um pouco o foco do eu, minhas vontades, meus planos, minhas necessidades, e colocar no propósito maior de Deus. Se perguntar, como eu posso servir a Deus e aos outros aqui, onde eu estou? Basicamente, é pensar um pouco menos na gente e mais em Deus e na perspectiva da eternidade, né? Esses pilares todos, quando a gente olha para eles juntos, eles descrevem um jeito de viver orientado para Deus no dia a dia. E isso, naturalmente, tende a diminuir aquela ansiedade das decisões perfeitas e foca mais no crescimento diário, no discipulado. Isso levanta uma questão importante, né? Como essa mudança de foco impacta a vivência da fé na prática. Então, para a gente amarrar a ideia central, a proposta toda é trocar essa mentalidade de ficar procurando um mapa secreto por abraçar um modo de vida, né? Um jeito de caminhar que é guiado pela palavra que já foi revelada. Um jeito centrado em prioridades corretas, em obediência, na busca por santidade, na dependência de Deus, no crescimento do nosso caráter e com foco no reino dele. Exato. E talvez, para quem está ouvindo a gente, fique uma reflexão final para pensar que pequeno ajuste, talvez nas prioridades ou no foco do dia a dia mesmo, poderia ser feito hoje para alinhar um pouco melhor a vida com essa vontade revelada de Deus. Em vez de ficar só tentando adivinhar com ansiedade o que o futuro reserva, né? Focar no que já temos para viver hoje. Olha,